Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula para ensaio de sondagem. Então aqui a gente vai trabalhar a sondagem de simples reconhecimento com SPT, que é o ensaio mais tradicional que a gente tem na construção civil para as nossas fundações. Então quem rege esse ensaio é a NBR 6484, então ela vai trazer os procedimentos, as características, os equipamentos que a gente vai utilizar. Então, dos equipamentos, a gente tem o nosso tripé, a gente tem o nosso peso, a gente tem a nossa haste, o revestimento e o nosso amostrador. Então, inicialmente, a gente tem o nosso trado. Então, aqui a gente tem várias formas de trado, onde a gente faz primeiro a remoção superficial aqui do solo com esse tipo de equipamento. A gente vai ter aqui o nosso amostrador, então na ponta do nosso ensaio, ele que vai avançar no solo, então ele que vai fazer essa coleta no nosso solo a cada faixa de metro. Esse aqui é um amostrador bipartido, então ele reparte e a gente pode anotar o tipo de solo, quais as características, qual é a coloração, enfim, as informações sobre esse solo. A gente vai ter as nossas hastes, então para a gente poder avançar ao longo do nosso solo, a gente vai utilizando hastes de metro em metro. Então percebam que aqui em cima a gente tem uma luva, então a gente pode rosquear aqui uma nova haste de mais 1 metro e a gente vai avançando no nosso solo. Na ponta então o amostrador, rosqueio uma haste, desço, rosqueio outra haste, desço, rosqueio outra haste. Para os nossos equipamentos, então aqui a gente vai utilizar o nosso peso, vinculado aqui, em que vai fazer a queda em cima da haste. Então a gente tem um peso aqui de 65 kg, a gente puxa ele, solta e ele vai cair aqui em cima da haste, cravando o nosso amostrador. Então inicialmente aqui no nosso ensaio a gente começa com um trado, então a gente avança ele até 1 metro, para a gente começar o nosso ensaio, fazer primeiro essa remoção superficial. Então aqui a gente coloca o nosso amostrador e a gente avança, coloca uma haste e a gente faz a marcação de 3 trechos, 3 pedaços. Então aqui com 15 centímetros, depois mais 15, depois mais 15. Então a gente vai ter com 15, 30, 45. Então 3 marcações de 15. Então a ideia do ensaio é a gente derrubar aquele peso sobre a haste e ir cravando. Cravo 15, marco quantos golpes. Cravo mais 15, marco quantos golpes precisou. Depois mais 15, anoto quantos golpes foram necessários. Então esse aqui ó, é o nosso peso, esse peso pesa 65 kg. Para posicionar ele dentro da haste, a gente tem uma guia de referência para o peso ele não sair deslocado. Então a gente solta esse peso, ele vai bater aqui em cima na nossa haste de revestimento e vai cravando no solo. Então aqui ó, só para vocês verem, o pessoal puxando esse peso, então ele vai puxar, vai soltar, vai deixar cair em queda livre e vai bater aqui em cima da haste. Então ela vai cravando aqui ó, os primeiros 15, depois mais 15, depois mais 15. Então a gente anota o número de golpes para cada trecho de 15 centímetros. Então o nosso ensaio ele vai gerar para a gente a profundidade, então geralmente de metro em metro, o número de golpes por camada, então a cada 15 centímetros, 3 trechos, a resistência à cravação, que é o nosso NSPT. A gente vai anotar também o nível d'água. Como no amostrador é possível a gente verificar a umidade que está saindo no solo, então quando a gente tem um solo úmido, que significa que a gente encontrou água. E o tipo do nosso solo, qual é a coloração, se ele é argiloso, se ele é siltoso, se ele é arenoso, enfim, qual é a características para esse solo. Então esse aqui ó, é um exemplo de sondagem NSPT que a gente obtém. Então aqui de um lado a gente tem a profundidade, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, conforme a gente vai avançando no nosso solo. Aqui a gente tem os golpes para as profundidades, então aqui ó, 3 pedacinhos, então um golpe para 15, um golpe para os outros 15, um golpe para os outros 15, completa 45. Percebam que conforme a gente avança, ó, mais golpes são necessários. 17 para 15, 10 para 15, 7 para 15, até onde chega numa posição, no caso aqui 13 metros e 30, em que é impenetrável o amostrador, ou seja, a gente já fez tantos golpes que a gente não consegue mais cravar. Professor, quantos golpes? A norma fala para a gente até 50 golpes. Se com 50 golpes não consigo cravar nada, não consigo avançar, a gente para o ensaio. Beleza? Então aqui ó, a gente vai ter ainda aqui o perfil, então a gente pode anotar a coloração desse material. Então a gente anota aqui a descrição desse material, se é areia, qual é a cor escura, se é areia fina siltosa, compacta, cor cinza, silt arenoso, cor cinza,
areia fina, mediamente compacta, cor branca. Então a gente vai classificando aqui também esse solo. Além disso, a gente anota o nível de água. Então a água foi encontrada aqui com 3,10 metros. Então um pouquinho mais detalhado aqui para vocês verem, ó. A profundidade, o número de golpes a cada camada, aqui o tipo de material que a gente vai encontrando. Aqui também, conforme a gente vai avançando, a gente marca lá o nível de água e as diferenças no tipo de solo. Aqui a gente vai determinar a nossa resistência para o nosso solo, que é o valor do NSPT, que a gente chama. Então basta a gente somar os números dos golpes dos últimos 30 centímetros, eles que vão caracterizar para a gente a resistência do solo. Quanto mais alto esse valor, mais resistente é o nosso solo. Então percebam aqui, ó, profundidade 3 metros, 1 mais 1, final aqui 2. Então a gente interessa para a gente a soma final, que é o nosso NSPT final. Então aqui, ó, 1 mais 4, 5, 10 mais 7, 17, 9 mais 12, 21, 4 mais 4, 8, 5 mais 5, 10. Então sempre a soma dos dois últimos trechos de 15 centímetros. Então 30 e 45. Somou os dois, então esse vai dar para a gente o nosso NSPT. Em relação à quantidade de sondagens que a gente deve fazer, quem rege para a gente é a NBR 8036. Então o que ela fala para a gente? As sondagens devem ser no mínimo de uma para cada 200 metros quadrados da área de projeção em planta do edifício até 1.200 metros quadrados. Então, se eu tiver lá 1.200 metros quadrados, basta dividir 1.200 por 200, vou ter pelo menos 6 sondagens para ser feitas. Beleza? Então, basta dividir 1.200 por 200, vou ter aqui a quantidade de sondagens. Se eu tiver um terreno lá com 100 metros quadrados, mínimo uma sondagem. Então, entre 1.200 e 2.400, deve fazer uma sondagem para cada 400 metros quadrados que excederem de 1.200 metros quadrados. Então, se eu fiz 1.200, para os primeiros 1.200, imagina que eu tenho uma área lá de terreno de 2.400. Então, os primeiros 1.200, vou seguir a regra dos 200. Então, vou precisar de 6 ensaios. Para os outros 1.200, vou fazer a cada 400. Então, vou precisar de mais 3 ensaios. Seria o 1.200, que é o excedente, dividido por 400. Então, mais 3 ensaios. Então, precisaria fazer um total de 9 ensaios de sondagem, 9 em furos, 9 locais, para uma área de 2.400. Acima de 2.400, o número de sondagem deve ser fixado de acordo com o plano particular da construção. Então, conforme necessidade do que o projetista encontrar. Em qualquer circunstância, para qualquer situação, a gente tem essa norma define para a gente essa quantidade de mínimos. 2 para a área de projeção em planta do edifício até 200 metros quadrados. Então a gente não pode fazer uma única sondagem, pelo menos 2 sondagens para 200 metros quadrados. E 3 para a área entre 200 e 400 metros quadrados. Então ela pede para a gente aqui, ó, caso tenha área entre 200 e 400, fazer pelo menos 3 ensaios de sondagem. Então, as distâncias entre as sondagens. No caso em que não houver ainda exposição das plantas, como nos estudos de habilidade ou escolha do local, o número de sondagem deve ser fixado de forma que a distância máxima entre elas seja de 100 metros, com o mínimo de 3 sondagens. Então, a gente vai começando do início do terreno e posicionando a cada 100 metros. Caso o terreno seja pequeno, não seja tão grande, não exceda os 100 metros de distância, pelo menos 3 ensaios de sondagens devem ser feitos. Beleza, galera? Então essa é a nossa aula para o nosso ensaio de sondagem SPT. Valeu, qualquer dúvida estou à disposição.